Boa tarde, gente. Hoje a nossa devocional tá lá em Hebreus 10. Ai, caramba. Desculpa. Hebreus 10. Lá no versículo... Vamos ler a partir do 19? Diz assim, ó. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia do Senhor se aproxima. E eu confesso que essa seria a devocional de sexta-feira, mas aconteceu uma série de coisas e eu não consegui gravar. E o interessante é a respeito dessa palavra, o que me chamou a atenção, muitas coisas são incríveis nesse pedaço, e depois, se os irmãos tiverem tempo, leem com calma, meditem em Hebreus 10. Tem passagens e versículos que falam profundamente aos nossos corações. Mas esse fato de congregar, ele me pegou, porque como é difícil às vezes, irmãos. A gente está vivendo uma época onde as pessoas acham que elas não precisam mais congregar, que elas não precisam mais frequentar a igreja, que elas podem servir a Deus dentro de casa, sabe? Bota uma pregação e tá tudo certo, sabe? Escuta um louvor e tá tudo certo. Mas isso é uma mentira de Satanás para esses últimos dias. Porque a palavra do Senhor está aqui, está clara. Não deixemos de congregar. E aí o sentido da palavra de congregar é fazer ficar ou ficar junto, ajuntar-se, reunir-se, unir-se intimamente, se relacionar, ligar-se e misturar. E eu vou dizer que, sabe, não é fácil, não é algo fácil. E toda vez que eu lembro de congregar, eu lembro dessa passagem, eu lembro de Jesus e os discípulos. Porque Jesus escolheu as pessoas mais improváveis para estarem juntas e no final deu tudo certo. Jesus, ele escolheu o grupo mais difícil para congregar e no final deu certo. E às vezes a gente acha difícil, as pessoas são difíceis. Eu sou difícil, você é difícil. Todos nós somos difíceis. E o interessante é que aí eu comecei a lembrar dos discípulos de Jesus, né? Aí eu lembrei de Pedro, André, Tiago, João, que eram pescadores. Aí eu lembrei que Jesus chamou Mateus, um publicano, que aos olhos dos judeus, a gente sabe que era visto como um traidor, que ele era menosprezado, ninguém queria estar perto de Mateus, nenhum judeu queria andar com Mateus, ser visto com Mateus, e Jesus foi lá e escolheu Mateus para andar no meio deles. E para completar, se isso não fosse o bastante, ele ainda pega Simão Zelote. Aí o Zelote significa que é o zelo do Senhor, mas também naquela época tinha... No grego diz que zelote é zelo pela casa do Senhor, pela lei do Senhor, um zelo pela honra do Senhor. Isso no grego, mas também naquela época tinha um partido dos zelotes, que eles eram um grupo radical de judeu, que eles não aceitavam o pagamento de impostos a Roma, a uma nação estrangeira, sabe? E ser governado por um rei ou um imperador que não fosse, que servisse a outros deuses. Para eles isso era inadmissível e eles usavam a força,
sabe? E que se alguém morresse no meio do caminho, estava tudo bem, porque eles acreditavam que se eles tivessem um bom resultado, a violência era perfeitamente justificada. E aí ele pegou esse Simão e tacou também lá no meio. E sabe, ele escolheu as pessoas difíceis e fez dar certo. E sabe, não é diferente nos dias de hoje. Ele pega pessoas mesmo difíceis e coloca em nosso meio pra gente congregar, pra gente cuidar, pra gente servir junto, sabe? Pra gente se admoestar junto, como a gente leu ali naquela passagem. E ele faz dar certo. Então nessa quase noite, e tá virando pregação, eu só queria dizer pra você que não permita que o diabo lance mentiras ao seu coração a respeito do que é a igreja, do que você é quando você está em comunhão com a sua igreja. Não deixa ele lançar esse tipo de mentira no teu coração, porque é o que ele sabe fazer de melhor, enganar e mentir. Então nessa noite, quase noite, nessa tarde, eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês. A importância de congregar. E assim como aconteceu com os 12 discípulos, que Jesus fez dar certo, ele também vai fazer dar certo na minha e na tua vida. Amém?